E aí, gente? O final da segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A posição do Grêmio. A posição que o Grêmio poderia ter ficado. E eu não digo nem com a vitória. Eu digo apenas com um empate. As derrotas do Grêmio têm a ver com o desfalque destes dois jogadores? Pode ser que sim. A gente vai discutir agora o final da segunda rodada, onde o Grêmio poderia estar com um empate. Eu não digo nem com a vitória, se tivesse conseguido um empate. E também vamos falar sobre os retornos que Renato deve ter a partir de amanhã. O caso Adriel ainda continua movimentando o ambiente. Adriel pode rescindir o contrato com o Grêmio? É sobre isso que a gente fala agora, depois da vinheta. Bom, gente, com o final da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, com alguns jogos em andamento, restando um jogo amanhã ainda, a gente já consegue ter uma noção de onde o Grêmio estaria se tivesse pelo menos empatado com o Cruzeiro. O Grêmio tem 3 pontos, uma vitória e uma derrota, na 12ª colocação neste momento. Para vocês terem uma ideia, apenas um time tem 2 vitórias, o líder Fluminense. O Palmeiras empatou com o Vasco e ambos estão na 2ª e na 3ª. O Internacional, que venceu o Flamengo de virada, fecha o G4, seguido de Corinthians, que neste momento que eu gravo o vídeo ainda joga e empata na 5ª posição. Se o Corinthians virar o jogo, virar a partida, pode ser o time a ir a 6 pontos também. Aí seguido de Bragantino, Fortaleza, Flamengo. O Fortaleza é o último time com 4 pontos. Na 7ª colocação. É aqui que eu quero chegar. Se o Grêmio tivesse pelo menos empatado com o Cruzeiro, o Grêmio estaria na 7ª ou na 6ª posição. Talvez na 7ª, não na 12ª. Para vocês terem uma ideia, o quanto perder pontos fora de casa é difícil, é complicado. Se tu quer ser campeão, se tu quer brigar até o final do campeonato, tu não pode perder ponto fora de casa. Flamengo com 3 pontos, São Paulo com 3 pontos, Botafogo com 3 pontos, Cruzeiro com 3 pontos, Grêmio com 3 pontos. O Campeonato Brasileiro, este Campeonato Brasileiro, será um dos campeonatos brasileiros mais duros e difíceis dos últimos anos. E aí você não pode perder ponto que nem o Grêmio perdeu ontem. Era um clássico? Era um clássico. Era um jogo duro? Era um jogo duro. Mas o empate, pelo menos, era um bom resultado devido aos desfalques. No conteúdo logo depois desse, a gente vai falar dos retornos que Renato vai ter para o jogo contra o Cuiabá. O jogo que o Grêmio não pode perder pontos. Se o Grêmio tivesse empatado com o Cruzeiro, empatar contra o Cuiabá não seria mau resultado. Tu faria 5-9. É razoável, não é ruim. Porque depois tu tem jogo em casa. Agora, fazendo 0 pontos contra o Cruzeiro, tu é obrigado a vencer o Cuiabá. E aí tu vai dizer, pô, mas não tem lógica. Tu tá falando que se empatasse com o Cruzeiro e empatasse com o Cuiabá, faria 5-9. Perdeu pro Cruzeiro, vai vencer o Cuiabá, vai fazer 6-9? Pois é. É que se empatar com o Cuiabá, faz 4-9. E aí é ruim. Entenderam? 5-9 é razoável, 4-9 é ruim. Vamos ter que ter 6-9. E aí a derrota do Cruzeiro, basicamente, ela não afeta tanto. Mas para isso é preciso vencer o Cuiabá. E para pegar o Cuiabá, Renato já colocou um jogador como titular, Gabriel Grando.
Adriel, amanhã, depois da reapresentação no CT, vamos ter pano pra manga com esse caso Adriel. Adriel tem contrato com o Grêmio até o final de 2024. Será que corre risco do Grêmio rescindir o contrato com o jovem goleiro? Eu não sei se vai chegar a tanto. O fato é que Adriel tomou um ultimato. E os bastidores do Grêmio falam muito nesta punição que o goleiro tomou. Uma punição dura, uma punição jamais vista, em uma coletiva jamais vista. O tom de Renato Portaluppi ontem foi forte e decisivo. Nunca foi vista uma coletiva neste tom, neste tamanho de tom. Será que Adriel voltará a jogar com a camisa do Grêmio? É um ponto que a gente não pode confirmar. É um ponto que a gente não pode afirmar. Será que o Grêmio, em vez de vender Gabriel Grando e Breno, vai optar por vender Adriel, que na teoria e também na prática é mais talentoso que ambos os outros dois goleiros, apesar que Grando ontem salvou do Grêmio tomar 2, 3, 4-0. Ele fez 5 defesas muito difíceis. Mas o Adriel, desde que assumiu o posto, também jogou bem. E aí? Estaria o Grêmio disposto a ficar com Grando ou Breno e colocar Adriel na janela de transferências para venda? Ou estaria o Grêmio pensando em rescindir o contrato para de fato mostrar que com esta gestão não vai ter balela, não vai ter conversinha? Outro assunto que a gente precisa colocar aqui no final do vídeo é que surgiu uma informação que Renato teria pressionado o Adriel para ele assinar com o empresário do Renato, que é o Gauchinho, e que o Renato teria feito a mesma pressão ao Zinho. Se o Zinho não fosse trabalhar com o Gauchinho, ele não seria aproveitado. Gente, essa informação, ela veio de um jornalista bastante conhecido, o Esperotto. Porém, não temos essa confirmação. Inclusive, apenas o Esperotto tem esta informação. Ninguém mais tem. Pode ser verdade? Pode. Pode não ser? O informante dele pode estar inventando? Pode. Mas ele pode estar dando uma informação bombástica também. Se Renato de fato fez isso, ele está errado. Se ele pressionou o Adriel para fechar com o Gauchinho, ele está errado. Se ele fez o Zinho fechar com o Gauchinho para o Zinho poder jogar, ele também está errado. Vamos esperar os novos capítulos. Deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho. Um abraço, valeu, fui!